gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Olha aqui, a meteorologia continua prevendo chuvas para o estado de Minas Gerais, inclusive para a região metropolitana de Belo Horizonte, né? O tempo fica meio feio sempre no final do dia e tal, mas a chuva não vem, não é verdade? E o calor ainda continua, mas já estamos no outono, né? Esperamos que o tempo melhore aí, a temperatura fique mais amena, isso é muito importante. Uma notícia triste agora pela manhã, né? Um incêndio no Instituto de Educação. Negócio bravo, Instituto de Educação, um incêndio. A gente não sabe como que pode pegar fogo no Instituto de Educação. Há várias hipóteses. O Corpo de Bombeiro, há poucos instantes, o capitão que está comandando o combate ao incêndio no Instituto de Educação, está dizendo o seguinte, que não se pode fazer uma avaliação do que provocou o incêndio no Instituto de Educação. Chegou até a se falar que seria um ar refrigerado, aí o professor falou assim, aqui não tem ar refrigerado, né? Nós temos no muito aqui um ventilador aí, fazendo um ar e tal, e etc. Né? Então, vamos esperar que as coisas, né, sejam colocadas no seu devido lugar e o Corpo de Bombeiros, e amanhã, até mesmo a direção do Instituto de Educação, que é um colégio dos mais tradicionais. Quando a cidade foi criada, né, uma das primeiras construções da cidade foi o Instituto de Educação, porque vinham de Ouro Preto os alunos, né, dos filhos dos funcionários públicos que vieram, naturalmente, habitar o bairro dos funcionários, né? E ali está o nosso querido Instituto de Educação. Né? Um prédio histórico maravilhoso, um auditório lindo, maravilhoso. A gente fica triste com esse incêndio lá. Vamos esperar que as coisas, né, se acomodem, e o incêndio ficou apenas numa sala. A gente quer saber o que aconteceu lá no Instituto de Educação. Pois é, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o escultor mineiro Hélio Petros. Hélio Petros nasceu no município mineiro de Felipe dos Santos e cresceu em Mariana. O traço dos mestres Aleijadinho e Ataíde influenciaram o escultor a buscar formas e feições na prática de entalhar a madeira. Petros percorreu diversos caminhos, foi seminarista, poeta, músico, estudante de direito, prefeito de Mariana. A exposição Contínuo Barroco coroa os seus 55 anos de carreira. O trabalho exibe mais de 32 esculturas e ressalta a magnitude do barroco mineiro. Hélio Petros, seja muito bem-vindo ao nosso programa, Hélio. Prazer te encontrar aqui hoje, né, depois daquela noite fantástica lá no Palácio das Artes. Bom dia, meu caro amigo Assir Antão. Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade que você está me dando de falar um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigado. Pois é. Olha, ontem, Dom Barroso, que esteve conosco aqui ontem, falando de você, né, aqui no nosso programa, Dom Barroso foi muito iluminado, como sempre, né, quando ele disse que era bem possível e era provável, ele entendia isso, que Deus te inspira para fazer coisas maravilhosas, né, imagens maravilhosas de Nossa Senhora do Carmo, de Nossa Senhora da Conceição, né, coisas maravilhosas que você faz, né, e que é um orgulho de todos nós, né? Eu quero até dizer, assim, você, Hélio, tem que falar isso enquanto a pessoa está viva aqui conosco, você é o novo Aleijadinho de Minas Gerais, pela beleza de suas obras. Muito obrigado, Assir. Essa mostra está sendo para mim realmente uma oportunidade extra de coroamento do meu trabalho, dos meus 55 anos de arte. Como eu nasci em Mariana, não poderia ser de outra forma. Como diz um grande escritor português, o homem é o produto do seu meio, né? É verdade. Até certo ponto isso é verídico, porque se eu não tivesse nascido em Mariana, com certeza eu não estaria enveredando pelos caminhos do barroco. Então, desde criança, eu aprendi a admirar os trabalhos do Aleijadinho, né? O Aleijadinho realmente é a minha grande inspiração. E trabalhei no começo, né, os meus primeiros 20 anos de carreira foram muito penosos, porque eu trabalhava sozinho. Depois, então, eu tive a inspiração de trazer para meu ateliê jovens talentosos da minha comunidade que me deram suporte
de penetrar mais no acabamento, né, esmerado que nos traz o barroco. E com isso eu pude fazer essa mostra de hoje, que representa o coroamento dos 55 anos de trabalho. Estou expondo, então, os meus melhores trabalhos, né? São 32 peças, reunindo esculturas e talha. E uma grande honra para mim, porque estou sendo o primeiro artista de inspiração barroca a expor num espaço tão nobre como este, né, do Palácio das Artes. Graças, então, à minha madrinha, né, nossa amiga comum, a Merania, realizando um sonho também do grande amigo marianense Roque, que, por sinal, foi contemporâneo e colega meu de seminário. Então, são 6 anos agora, né, que nós estamos comemorando o falecimento, né, do nosso amigo e, como disse a Merania, está sendo realizado também um sonho do Roque através dessa exposição. Pois é, uma coisa fantástica e maravilhosa, e nós estamos aí mostrando algumas imagens que nós fizemos lá da exposição do Hélio Petros lá no Palácio das Artes. Ô Hélio, eu fico imaginando assim, menino, nós tivemos uma infância diferente, né? Eu posso dizer que nós tivemos uma infância diferente porque a nossa infância, nós revelávamos muito cedo a vocação, né? Como criança, né? Você ia brincar, você ia fazer alguma coisa. Você foi assim também? Você já fazia as pequenas coisinhas como criança? Olha, assim, para te dizer a verdade, não, viu? Eu fui descobrir mesmo a minha vocação para a arte depois dos 20 anos. É mesmo? Sim, porque em Mariana, a minha família mudando para lá, em 1950, eu terminei, né, os primeiros estudos, depois ingressei no seminário, e essa formação religiosa que me despertou para o barroco. E no seminário, então, eu já começava a admirar as obras do Aleijadinho. Mas não tinha ainda aquela pretensão. Fiz o curso de Humanidades, trabalhei no magistério durante 6 anos, comecei a fazer um curso de Direito, e me arrastaram para a política, foram 2 anos só. E mais tardiamente, então, no curso de Letras, fazendo um estudo, né, uma monografia sobre o Aleijadinho, eu resolvi fazer a minha primeira tentativa na madeira com os pequenos blocos de cedro, que nada tinha ainda a ver com barroco. Era um trabalho assim, iniciante, né? Mas como hobby? Como hobby, exatamente. E depois desse estudo sobre o Aleijadinho, eu comecei a fazer as minhas primeiras obras. E, a partir de então, comecei a sobreviver da arte. Mas aquilo começou a me questionar, porque chegava no final do mês, eu não tinha trabalho, não tinha dinheiro. E não era aquilo que eu queria fazer. Então, eu tive a inspiração de associar ao meu trabalho, né, como eu disse aqui, jovens, né, talentosos da minha comunidade, que me possibilitaram, então, a fazer um trabalho mais detalhado, né, sobre o barroco. E essa mostra representa, então, esse esforço coletivo, né, de um ateliê, como era o de Aleijadinho, né? Porque eu tenho várias pessoas que me ajudam, como eu disse ontem, né, não só na parte de escultura, como também na parte de acabamento, que é a policromia, que é um trabalho muito delicado, era exatamente o que o Otaíde fazia nas obras do Aleijadinho. Beleza, né? Aliás, eram 2 figuras que se completavam, né? Exatamente, isso mesmo. Então, Oacir, a história se repete, né? Quando a Merania e o Flávio, né, que com muita técnica, com muita habilidade, expôs lá a exposição, ele me falou assim, não vamos falar muito, Petros, nos 80 anos não, vamos falar mais do barroco contínuo, na contemporaneidade do barroco, né? É verdade. Porque, Oacir, eu não tenho, assim, o meu ateliê nunca teve aquela pretensão de copiar o barroco do século 17 e 18, que é, vamos dizer assim, uma fase mais sofrida, como você vê nas obras do Aleijadinho, né? Dom Barroso se referiu ontem. Então, eu procuro passar para o meu trabalho essa contemporaneidade de mais leveza, de mais suavidade. Os meus São Francisco são sempre representando o pássaro, ao passo que o São Francisco barroco das igrejas está sempre com o crânio, com a caveira, como se fosse uma apologia da morte. Eu já faço uma apologia da vida. E os meus querubins e as minhas madonas
são joviais e alegres. Então seria a contemporaneidade do barroco. O barroco está aí, mas de uma forma mais leve, mais alegre. Aliás, uma coisa impressionante, eu tenho um amigo que chama Ladiston Nascimento, que é compositor, e ele, o Ladiston, que tem tempos que eu não vejo, ele brinca quando ele está cantando uma música mineira e etc. Tal, ele faz com a boca, ele faz um querubim, ele faz um anjinho mineiro, né? Então, assim, os anjinhos mineiros, eles são muito tradicionais, né, da nossa arte, né? E você traz isso muito bem. Sem dúvida, Ocir. Dizem que o Ataíde retratava as figuras da sua família, né? Uhum. A Virgem, né? Era representada morena. Dizem que seria uma inspiração na sua esposa. E os anjinhos também são mulatos, né? Os anjinhos barrocos, né, são aquelas crianças bem gorduchinhas, rechonchudas, né? Que caracterizam o barroco. É verdade. Aliás, fiquei me lembrando de uma música do Uriel Doriel, chama-se... como é que chama a música? Chama-se Céu Moreno, né? Que o compositor fazia uma contestação, né? Por que os anjinhos tinham que ser de olhos azuis e tão branquinhos, não tinham um anjinho moreno? Mas os anjinhos mineiros são morenos. São morenos, com certeza, exatamente. E a gente vê, por exemplo, na obra do Aleijadinho, por exemplo, né? Ele se autorretratava, né? Como disse o Dom Barroco, né? O artista expõe, né? Através da madeira, da pedra, aquilo que está dentro de si próprio, né? Pois é uma coisa fantástica, maravilhosa. A gente vê a arte do Hélio Petros. Eu convido vocês a exposição vai estar até maio, né? Até 21 de maio. 21 de maio. Então, nós temos aí o resto do mês de março, todo o mês de abril e praticamente quase o mês de maio inteiro, para vocês terem essa oportunidade de ver a exposição do Hélio Petros. Mas nós vamos conversar mais sobre a arte do Hélio Petros, mas antes eu vou cantar aquela musiquinha. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lúcen, sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lúcen são antissépticas das vias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. São quase 100 anos de pílulas de Lúcen, é uma coisa maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta. Agora aqui comigo o jornalista André Cristino, ele que traz para a gente os destaques do Horizonte Notícia. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha, nós vamos trazer no Horizonte Notícia de hoje informações sobre a campanha Março Azul. É uma campanha de prevenção ao câncer de intestino. É a terceira maior incidência dessa doença, tanto em homens quanto em mulheres. Os dois casos, homens e mulheres, a principal é o câncer de pele, depois a mulher vem o câncer de mama, depois o homem o câncer de próstata. E em terceiro lugar, tanto em homens e mulheres, câncer do intestino. E a prevenção, descobrir cedo se você tem a doença, é fundamental para a cura do câncer. Nós vamos falar também de uma parceria da Polícia Militar com o Instituto São Rafael, o PROERD, que é um programa para conscientizar as pessoas, né, as crianças principalmente, sobre o uso de drogas e de violência. Ele foi adaptado para o Braille, para crianças com deficiência visual. Muito legal essa iniciativa. E vamos trazer também, a advogada Juliana Bento vai esclarecer dúvidas sobre o uso de plano de saúde. O Banco Itaú, para você ter uma ideia, demitiu 80 funcionários por possível fraude cometida na restituição do plano de saúde. E aí a advogada Juliana Bento vai tirar todas as dúvidas sobre essa questão. Daqui a pouquinho, 12:30. Falou, irmão. Um abraço para você. Abraço. É isso aí, Horizonte Notícias com muita coisa importante. E eu continuo aqui falando com o Hélio Petros, a sua exposição lá do Palácio das Artes. Mas, Hélio, recentemente a Catedral da Sé, a nossa principal igreja, uma das principais igrejas de Mariana, ela acabou de ser reformada, foi entregue novamente ao público. E interessante que ela tem vamos dizer assim, eu não sei se é padroeira, né, que é Nossa Senhora da Assunção. E você fez uma grande imagem de Nossa Senhora da Assunção para a catedral. Sem dúvida. E doou para a catedral. Sem dúvida, assim, é a primeira imagem que eu faço desse tamanho, de 1,20 m, representando a Nossa Senhora da Assunção,
eu tive o prazer e a felicidade de ter essa peça na catedral, que é a pioneira, né, de todas de Minas, né, a Catedral da Sé. E então as pessoas, né, que gostam, que admiram a arte, terão essa oportunidade, então, de ver a catedral toda restaurada, com aquela exuberância toda do ouro, do dourado, né, que foi realmente todo restaurado nos moldes antigos, né? E a Nossa Senhora da Assunção, que é a nossa padroeira, está lá no altar. Pois é, e lembrar que Nossa Senhora da Assunção fala muito da Assunção de Nossa Senhora, da chegada dela ao céu, né? Da subida dela ao céu, né? Exatamente. Uma coisa bonita, né? Não é? Exatamente. Essa, aliás, é uma coisa fantástica, maravilhosa de se ver em Minas Gerais, é essa devoção à Nossa Senhora, que está representada Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Carmo. Do Carmo não? também, exatamente. Nossa Senhora das Graças, Isso. não? Nossa Senhora da Glória. Nossa Senhora da Glória, né? Exatamente. Representado por essas denominações todas, mas no fundo, é a Nossa Senhora que nós conhecemos, não é verdade? É a mesma, né? A mesma, né? Mas, ô Hélio, uma coisa impressionante, eu estava me lembrando aqui de um caso, justamente para focalizar, né, essa vocação das nossas cidades históricas para o artesanato, para os artesãos. Nós tivemos agora, dia 19, o dia do artesão, porque São José foi um artesão, ele que mexeu com, que trabalhou, que talhou as madeiras, né, naquela época, né? Mas uma coisa fantástica, porque eu estava me lembrando aqui, o Ari Barroso, nascido em Iubá, o pai dele era da cidade do Cerro, e foi ser promotor em Iubá, lá conheceu uma moça de Iubá, casou-se lá e tal, e etc. Faleceu lá, como também a mãe do Ari Barroso faleceu logo, ele foi ser criado pela avó e pela tia. E o Ari, compositor fantástico, maravilhoso, aprendeu a tocar piano com a sua tia e tal, um dia foi para o Rio de Janeiro e fez muita música bonita, e um dia ele foi contestado aqui em Minas, porque se você é mineiro, nascido em Minas Gerais, só faz música falando falando da Bahia e tal, aí, não, pode olhar que eu estou falando da minha cidade, mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade nos copos de um bar. Eu estou falando da minha cidade, da minha terra, o bar e tal. E aqui não ficou muito bem, e aí o mestre Delê, um músico aqui de Belo Horizonte, mais o Tandy, resolveram dar uma resposta ao Ari Barroso, né? E fizeram Fantasia de Minas Gerais. Você começa assim: você já foi à Bahia? Já? Então vem ver Minas Gerais. Se você viu muitas coisas por lá e tal, aqui você vai ver muito mais. Você viu coisas por lá de deslumbrar a retina, porém não viu Sabará, São João del Rei, Diamantina, Mariana, Ouro Preto, cidade dos meus sonhos, monumentos, Belo Horizonte, um deslumbramento, chave de ouro no soneto. Quer dizer, eles foram buscar inspiração, né, principalmente nessas duas cidades, que Sabará também é uma cidade de muita arte, né, Diamantina também, mas principalmente em Mariana e Ouro Preto, né, que é a meca da arte de Minas Gerais, né? Nós podemos dizer que isso é a meca da arte de Minas Gerais. E você, como principal representante dessa arte hoje, eu sei que sua casa é muito frequentada pelos turistas. Você tem arte pelo mundo inteiro, não é verdade, sua arte? Sem dúvida, Ciro. Nesses 55 anos, eu já devo ter produzido com o meu ateliê mais de 5.000 obras. E tenho pessoas de destaque que poderia citar, como o Papa Francisco, né, a Embratur, presenteou com a imagem de São Francisco quando o Papa esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude. Foi. E meu ateliê produziu também a chamada Madonna de Cedro, para o mesmo seriado desse nome, para a produção da Globo. Sim. Que foi realmente uma réplica do Aleijadinho, que está em Congonhas. Então, E tem vários colecionadores, por exemplo, poderia citar também um dos maiores colecionadores da minha obra, o padre Fábio de Mello, que também é um artista, né, da música. O meu ateliê produziu a capela particular dele em Taubaté. E as pessoas que gostam, apreciam a arte, poderiam entrar também no Instagram, @HélioPetros, onde você mesmo viu, né? Tem todo verdade. o acervo lá em casa. O acervo do Hélio na casa dele é uma coisa fantástica. Eu fiquei lá umas 3 horas sem ver tudo. É muita coisa bonita, né? Porque, Acir, essas obras que eu estou trazendo agora para essa mostra, foi uma seleção feita, né,
com o auxílio, né, da Merania e do Flávio, são as obras mais significativas, então, do meu ateliê. Pois é, e eu fiquei muito feliz porque é uma maneira também de você dizer assim, Mariana foi muito vilipendiada por causa do acidente que nós tivemos lá com a mineradora e etc., né? E lembrar que a mineradora é muito importante para a cidade de Mariana, naquilo que ela produz e etc., mas a cidade ficou assim meio bombardeada. Mas isso é para dizer que Mariana está viva e que tem arte, e que tem gente produzindo arte como você, né? Sem dúvida, Assir. Felizmente, essa barragem não atingiu o centro histórico, né? O centro histórico, é verdade. Graças a Deus. Então, a cidade continua intacta. E, para você ter uma ideia, em Mariana nós temos 16 igrejas. E, felizmente, nós tivemos agora a restauração né, da Catedral Basílica, da Catedral da Sé, e brevemente teremos também entregue à visitação do público a Igreja São Francisco. São Francisco, que está sendo restaurada. Que pegou fogo antes, não foi? Não foi ela que pegou fogo? Não, a do Carmo. Foi do Carmo que pegou do fogo. Carmo que foi sinistrada, né? E essa Igreja do Carmo, felizmente o incêndio atacou apenas os altares laterais, né? Ficou preservado o altar principal. E meu ateliê teve também a honra de repor as imagens que foram queimadas no incêndio. Então, hoje você vê lá os altares laterais, estão várias imagens lá do meu ateliê. Beleza. Ô, Hélio, você quer dar o endereço lá do seu ateliê, onde você expõe as suas obras? Não, com muita honra. Lá em Mariana? Com muita honra. Rua Dom Silvério, 122, e o Instagram, @Hélio Petros, para aqueles que gostam e apreciam de arte. E vamos visitar a exposição Hélio Petros, Contínuo Barroco, lá no Palácio das Artes, que eu tenho a plena certeza que vocês vão se encantar. Hélio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje, viu? Você ilustrou muito aqui o nosso programa com a sua entrevista aqui para todos nós. Assir, eu que tenho que agradecer, né, a sua simpatia e de toda a sua equipe, né? Muito obrigado. E eu canto aquela musiquinha para a gente ir embora. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem. Auricedina é analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido? Auricedina. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço para vocês.